30. Agora, voltamos para entorse agudo de tornozelo. Não aguento mais questões de entorse agudo de tornozelo, mas vamos lá. Respeite os recursos físicos do gerenciamento clínico do atleta com entorse lateral agudo do tornozelo. Sinal alternativa correta. As evidências atuais suportam ultrassom pulsado na fase de remodelamento tecidual? Não, remodelamento tecidual a gente vai usar ultrassom contínuo para estimular fibroblasto. B. As evidências atuais são conclusivas quanto ao uso de laser de baixa potência para a regeneração tecidual dos ligamentos do tornozelo. Não são muito conclusivas, não. C. As evidências atuais suportam o uso de crioterapia associada à compressão e elevação do membro afetado. Sim. Fase aguda, sim. D. As evidências atuais não suportam o uso de eletroestimulação neuromuscular associada aos exercícios de fortalecimento. Na verdade, elas suportam. Então, as evidências atuais suportam o uso de infravermelho para redução do edema. Não use infravermelho, vai só aumentar o edema. Então, 30, acredito que seja opção C. Vamos olhar lá. 30, opção C. Vamos para a próxima. 31, chegando no final das subjetivas. Agora sobre questões de resolução da fisioterapia esportiva. Então, segundo o artigo 5º da Resolução 395, de 2011, COFITO, a atuação do fisioterapeuta esportivo se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção da saúde, todas as fases de desenvolvimento ontogênico e nos diversos grupos populacionais, e atenção aos que necessitam do enfoque esportivo adaptado. Com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção terapêutica e recuperação funcional do atleta amador e profissional, nos seguintes ambientes, entre outros. 1. Hospitalar e ambulatorial, clínicas, consultórios, centros de saúde. 2. Domiciliar e home care. 3. Públicos, filantropos, militares e privados. E 4. Terceiro setor. São ambientes de atuação do fisioterapeuta esportivo os mencionados nos 4 ambientes. Então, seria a opção E. Então, nós vamos atuar em todas essas opções aí. Podemos, atuar em todas elas. Então, quase que, com certeza, seria a opção E. Então, 31. E. Opção E. Vamos para 32. Ah, meu Deus, sempre tiro isso. Então, 32. Também seguindo mais uma resolução do COFITO, a mesma, na verdade, só que o artigo 3, para o exercício da especialidade profissional de fisioterapia esportiva é necessário domínio das seguintes grandes áreas de competência, entre outras. 1. Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistida. 2. Recondicionar atleta de alto rendimento. 3. Determinar condições de performance esportiva. São competências necessárias à atuação do fisioterapeuta esportivo em as 3 opções também. Essas 3 opções também são competências do fisioterapeuta esportivo. Vamos só confirmar lá. 32 e vamos para 33. Vamos lá. Para que os benefícios da atividade física se concretizem, deve-se praticar de 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa ou alguma combinação dessas estratégias. Isso segundo a OMS, está correto. Por quê? O exercício físico intenso aumenta o risco de ataque cardíaco durante a atividade. Analisando as colocações acima, conclui-se que
As duas afirmações estão corretas e a segunda justifica a primeira. As duas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira. Opção B. As duas afirmações estão corretas e a segunda não justifica a primeira. Sim, exatamente. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. As duas são verdadeiras. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. As duas são verdadeiras. Se ambas são falsas, também não. Então, aqui, acredito que seja a opção B. Vamos fazer lá. 33B. B de bola. Para 34. Durante a prática esportiva, o corpo do atleta é submetido a forças internas e externas. Essas forças devem ser absorvidas, dissipadas ou transferidas de maneira adequada entre os segmentos e tecidos do corpo, para garantir a integridade estrutural. Se ocorrer distribuição inadequada dessas forças através da cadeia cinética, o risco para lesão será aumentado. Assinale, dentre as características listadas a seguir, aquela que não caracteriza capacidade para lidar com essas forças. Vamos lá. Opção A. Resistência muscular. Ela é uma das capacidades, então cai fora. 2. Rigidez tecidual. Ela também é uma das capacidades que vai interferir, então cai fora. Dominância. Não. D. Comprimento muscular. Sim. Ela vai ser uma das capacidades. E força excêntrica. Também. Então, acredito muito que seja a opção C. Vamos lá olhar. 34. C. De casa. Para 35. Sobre a avaliação pré-participação no esporte ou avaliação pré-temporada. Análise as seguintes afirmações. O fisioterapeuta deve planejar uma avaliação pré-participação que permita identificar fatores biomecânicos, considerando a natureza complexa do processo de lesão, através da análise das relações entre capacidade e demanda. Sim. O sistema de avaliação pré-participação deve ser o mais abrangente possível, permitindo a aplicação generalizada para o maior número de esportes. Sim. Todos os testes devem ser treinados pelos avaliadores e a análise de confiabilidade deve ser determinada, tanto para intra-examinador quanto para inter-examinador, se mais de um avaliador for necessário para o teste. Sim. O fisioterapeuta deve ser capaz de negociar com a comissão técnica e os atletas para que a avaliação seja realizada em tanto tempo quanto seja necessário. Então, seriam todas as opções ou 1, 2 e 3? E agora, vamos ver. 1 e 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, seria a opção. Vamos dar uma olhada. 35. Opção B. Vamos ver lá. Opção B. Apenas 1 e 3. Por quê? O fisioterapeuta, né, ele tem que planejar, ok, aspectos mecânicos. O 2. Questão da avaliação ser mais abrangente possível em vários esportes. Na verdade, ela vai ser bem específica dentro de cada esporte. Então, quando tu entra numa determinada modalidade, tu vai fazer bem específico para aquela modalidade. Vai haver testes específicos para o futebol, testes mais específicos para parte por exemplo, esportes de overhead. Então, essa especificidade do esporte é muito importante. Então, a 2 cai fora. E essa questão de negociar com a comissão técnica os atletas também é bem
complicado, né? Então, opção 1 e opção 3 são as corretas. Mas também é uma questãozinha mais chatinha. 36, vamos lá. Questão de VO2. Vamos dar uma olhada na resposta correta. 36. 36 é aí. Vamos ver lá. 36 é a opção que todas as respostas estão corretas. Vamos lá. O programa de exercício para aumento de VO2 máximo deve abranger intensidade entre 60% e 80% do VO2 máximo. Isso é, se não me engano, a fórmula de Carbone. Então, é dentro disso que a gente trabalha. O programa de exercício para aumento de VO2 máximo deve abranger intensidades entre 70% e 85% da frequência cardíaca máxima. Para determinar através da contagem de pulso se a pessoa está dentro da faixa de treinamento, a frequência cardíaca deve ser medida imediatamente após ter parado, fazendo a contagem de pulso de 10 segundos dentro dos primeiros 15 segundos. Essa, confesso, também teria que chutar. Sinale 37, alternativa incorreta. Então, vamos lá. 37. Opção E também. Recursos, incorreta. Ergogênicos são definidos como substâncias geradoras de trabalho. Acredita que se essas substâncias melhoram o desempenho. Está correto. B. São poucas as evidências que suplementos nutricionais representam melhora para o desempenho do atleta, com a possível exceção da creatina. Sim. Bom, suplementação exagerada do atleta aí é bem complicada. C. A inalação de oxigênio antes ou depois do exercício parece ter pouco ou nenhum efeito, ao passo que sua utilização durante o exercício melhora o desempenho de resistência. Também é uma questão que já foi discutida bastante sobre essa questão de inalação de oxigênio pré e logo atividade física. D. Embora melhorem o desempenho no atleta fadigado, as anfetaminas não têm esse efeito no atleta alerta e bem disposto. Então, não adianta usar anfetamina se o atleta, está bem, só no caso do atleta fadigado, questão de doping. O doping sanguíneo e infusão de eritrócitos para aumento da concentração de hemoglobina não tem qualquer efeito sobre o VO2 máximo. Na verdade, ele tem efeito sobre o VO2 máximo. Por isso, que é a questão correta, seja a questão incorreta, a opção E. 38. Vamos lá, chegando ao fim. Sobre a utilização de órteses e bandagens esportivas. Polêmica, vamos lá. Seguintes afirmações. No cotovelo instável, o atleta deve utilizar órtese ou bandagem para evitar a hiperextensão do cotovelo e estresse em válvula. 2. As bandagens para controle de inversão em casos de instabilidade de tornozelo são recomendadas independente da modalidade ou da duração das competições. 3. Nas fraturas por estresse, o atleta deve repousar da atividade que provocou a fratura, mas este repouso deve ser ativo. A imobilização com gesso ou órtese é quase sempre desnecessária. É correto afirmar que, dar uma olhada, eu só acredito que é 1 e 3, tem opção, tem. 38, é a D. A D é a opção, então 1 e 3 estão corretas. Então, no caso da instabilidade de tornozelo, as botinhas, as famosas botinhas, a gente ela é só recomendada em casos muito específicos, apesar dos atletas terem uma
grande afinidade a elas, então não é todo atleta que vai utilizar, elas não são sinônimo de todo atleta vai poder utilizar, a gente vai ter que fazer uma boa avaliação e ver se é indicado ou não. Então, alguns atletas, algumas modalidades vão ser utilizadas a botinha, não é sempre. 39. Opa, passou um pouquinho. 39. Penúltimo, vamos lá. Sobre a atuação da fisioterapia esportiva, são feitas as seguintes afirmações. Historicamente, várias modalidades esportivas vêm estabelecendo o gênero do profissional como um dos critérios de contratação. 2. A divulgação de atendimentos de atletas e personalidades tem sido utilizada por vários serviços como estratégia de marketing. 3. O treinamento funcional vem sendo empregado por vários fisioterapeutas. Entre as práticas citadas acima, deveriam ser denunciadas ao Comitê Ético do COFITO. E aí, gente? Todas? Eu denunciaria todas, né? Mas vamos lá. 39. D. Vamos lá. Então, a D, né, é a 1 e a 2. Questão do treinamento funcional, a gente tem autorizado, eu tenho formação em treinamento funcional e cross, né, em crossfit, mas a questão aqui é como utilizar. Se a gente for utilizar no processo, né, de reabilitação de uma patologia, se a gente for utilizar dentro da dinâmica de prevenção de uma lesão, ou na questão da promoção ali do atleta, tudo bem, a gente não vai poder utilizar o treinamento funcional e crossfit dentro de uma questão de fitness mesmo, isso já é uma área do educador físico, né? Essa questão de gênero aqui, a gente sabe que a área esportiva, ela é predominantemente masculina, né, e que tendem em alguns locais, né, questão de contratação exclusivamente de fisioterapeutas homens. A gente acredita que esteja mudando, o próprio Sonato está fazendo uma campanha bem forte em cima para mudar essa questão. Precisamos de mais mulheres fazendo a prova para conseguir, então, mudar essa questão histórica, né, e patriarcado aí dessa questão do gênero. Questão da divulgação de atendimentos de atletas e personalidades, aqui essa prova é antiga, agora já tem uma resolução nova do COFITO, que autoriza, né, a utilização da divulgação dos atendimentos com autorização prévia dos atletas por escrito, né, dos pacientes por escrito. Então, também tem uma nova resolução aí que entrou, que agora, nessa prova, a gente tem que se ligar, provavelmente ela vai entrar com essa nova resolução aí. Última questão objetiva. São funções e atribuições do especialista profissional em fisioterapia esportiva, exceto. Vamos lá, então, são funções e atribuições do especialista profissional em fisioterapia esportiva, exceto A. Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica. B. Gestão, gerenciamento e consultoria. C. Atendimento preventivo, clínico e emergencial. D. Prevenção, treinamento esportivo e preparação física. E auditoria e perícia. Então, a opção D, né, a questão do treinamento esportivo e preparação física são com os nossos colegas educadores físicos. Só confirmar, 40. D. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado. Então, uma questão complementou a outra na questão ali do treinamento funcional. E aqui a gente vê que, então, treinamento esportivo e preparação física não é do fisioterapeuta, é do educador físico. Agora nós vamos discutir mais um pouquinho sobre as duas questões discursivas da prova. Então, essa prova foi
pegou bastante, né, as questões de entorse, da entorse de tornozelo. A gente teve várias questões falando da entorse, né, bem pesada nessa patologia. E agora a gente então vai falar um pouquinho sobre as duas questões que a gente vai poder discutir aqui. Então, questão 1. O crescimento e a visibilidade dadas para Olimpíadas trouxe como resultado um aumento no número de pessoas com deficiência praticando esportes, criando assim uma demanda adicional para os profissionais da área de saúde. O fisioterapeuta esportivo é um dos profissionais inseridos em equipes multiprofissionais para acompanhar este público e busca, então, através de uma abordagem mais clínica, se fundamentar no conhecimento da etiologia da deficiência e características da sequela, sempre valorizando as potencialidades remanescentes. Diante desse olhar diferenciado, o fisioterapeuta tem a responsabilidade de elaborar suas intervenções com a finalidade de potencializar as capacidades do atleta para que estes venham, então, atingir o seu melhor desempenho. Baseado nas informações acima e nos seus conhecimentos, desenvolva sua resposta abordando pontos relevantes que devem ser investigados durante a avaliação fisioterapêutica, relacionando a interferência destes no desempenho e prevenção das lesões do aparelho locomotor e na recuperação de uma lesão muscular grau 2 no gastrocnêmio da perna esquerda, tendo como paciente um atleta de alto nível com paralisia cerebral leve, hemiplégico, com padrão flexor em membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo e um padrão flexor em membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo hiperestendido e abduzido, e o pé em postura equinovar, participante das provas de velocidade. Então, ele já tem uma biomecânica completamente diferente de um atleta dessa modalidade, né? Então, ele vai ter uma compensação, porque ele tem um padrão extensor, né? Ele tem um membro esquerdo hiperestendido, ou seja, a planta, né, propriamente o pé dele, né, ele tá num pé equino, equivalvário. Então, ele tá com o pé implante. Esse pé implante já deixa o gastrocnêmio, né, uma ativação com o tônus muscular maior. Então, quando a gente for trabalhar com a recuperação dessa lesão muscular, a gente vai trabalhar com uma musculatura já com um tônus mais elevado. E o cuidado aqui vai ser como trabalhar reforço muscular, uma musculatura que já tem um tônus mais elevado, já é tensa, né? Então, a gente vai trabalhar questões aqui de liberação, trabalhar com recursos físicos, né? Pode trabalhar com bandagem, trabalhar com eletroestimulação da musculatura antagonista, né? Para tentar dar uma relaxada aqui nessa musculatura. Mas vai ser bem complexo. Quando você trabalha para atletas, já é uma coisa mais complexa. Mas aqui o cuidado vai ser essa questão, assim, tipo, trabalharia mais, né, em cima dessa questão da musculatura dele já tá com tônus elevado, né, já tá, esse gastrocnêmio já trabalhar, né, com um tônus elevado, ele trabalhar com essa postura de plant, e como poderia, então, diminuir a carga, né, melhorar melhorar um pouquinho a biomecânica dele para favorecer ali no processo de reabilitação. Seguindo a questão 2, vamos ver lá. Na atualidade, a busca pela prática de atividade física tem se tornado comum em nossa sociedade. Os objetivos de cada pessoa são distintos, variando desde a necessidade de melhorar seu condicionamento, alcançar um padrão estético, até a melhora do desempenho, o que entra no mundo do alto rendimento. O número cada vez maior de pessoas que passam a praticar exercícios físicos sem as orientações adequadas, movidas pelo tema No Pain, No Gain, tem resultado no aumento considerável de lesões provocadas por microtraumatismos submáximos cíclicos e repetitivos provocados por overtraining ou por erros de execução no exercício.
As fraturas por estresse já estão entre as principais lesões originárias da prática esportiva. Na atualidade, encontramos duas teorias para explicar a etiologia das fraturas por estresse, a da musculatura enfraquecida e a da tração muscular. Diante do quadro abaixo, desenvolva um texto conceituando fratura por estresse, abordando as ações do osteoblasto e osteoclastos. Indique qual a teoria que melhor explica a lesão descrita, justificando sua resposta. E como a fisioterapia esportiva pode intervir na prevenção de complicações na recuperação desse atleta. Bem fácil, hein? Atleta de voleibol, sexo masculino, 22 anos, foi acometido por uma fratura por estresse no segundo metatarso do pé direito, há 2 semanas, logo após ter retornado aos treinos. Vinha sendo acompanhado por apresentar dor moderada na região, principalmente nos saltos e aterrissagens. Durante a avaliação física antes da lesão, apresentou o antepé varo, com uma redução na amplitude de movimento para dorsiflexão de tornozelo. Então, a questão da biomecânica, eu gosto de relacionar muito, vamos lá, voltando, a relação, né, da fratura por estresse, eu gosto de relacionar muito com a biomecânica. E aqui nesse quadro apresentado, né, do atleta, acho que ele está bem característico, por isso que eu trouxe na questão do antepé varo, na questão da redução da amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo. Então, nessa questão, trabalharia muito na questão biomecânica, um atleta jovem, né? Então, um atleta que trabalha com saltos, né? Então, um atleta que tem alto estresse ali na região dos saltos. Então, avaliar, verificar como é que está o padrão de aterrissagem, se ele não está apoiando todo o peso desse lado acometido, né? Como está a aterrissagem do salto, fazer testes funcionais para verificar então, essa questão. E, então, trabalhar em cima da tirar essa sobrecarga biomecânica, né, dele. E a recuperação vai ser trabalhando principalmente na fase mais inicial recursos eletrofísicos. O ultrassom tem excelentes resultados para questões de fratura por estresse, o laser também. E depois controle de carga e essa questão da biomecânica tem que ser levada em consideração. Então, controle de carga vai ser essencial para o trabalho contínuo e para a cicatrização total dessa fratura e fazer com que ele não venha a ter de novo mais à frente. Então, biomecânica, controle de carga, fase inicial, trabalhar muito a questão dos recursos físicos, ultrassom e laser. Então, essa linha de raciocínio para desenvolver a resposta dessa questão 2. São provas bem cansativas, como vocês podem ter visto. As duas questões dissertativas, não existe uma resposta, um padrão de resposta correto, é muito ver como o fisioterapeuta vai desenvolver o raciocínio clínico em cima da questão, cada um vai desenvolver um raciocínio diferente, mas que no final vai ter muita coisa em comum com a lesão e com o quadro não, com o paciente, com o perfil do paciente que eles trazem aqui nas questões. As questões objetivas nessa prova específica, então, teve muita questão da entorse de tornozelo, né? Nós vamos ver depois, na sequência, a prova mais atual, a prova de 2018 que a gente tem, e vamos discutir, vamos ver quais as diferenças dessa prova de 2016 para essa de 2018, certo?